Pedir para os irmãos que estão aqui no templo ficar de pé, nós lemos esse texto e depois nós vamos ficar um período aí sentados. Aqueles que podem, né, irmãos? Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, aqueles que podem, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9, do 9 ao 13, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos um pouquinho mais para frente, irmãos, o Evangelho de Marcos, só para que eu não precise depois abrir esses textos, capítulo 2, aí conforme eu vou falando, os irmãos vão se lembrando que nós já lemos sobre esses textos. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, o versículo 13 e 14, diz assim, queridos: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Frisa essa palavra multidão. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora para Lucas, irmãos, o próximo livro, né? É fácil. Evangelho de Lucas, o capítulo 5, que também narra o mesmo episódio. Só com alguma palavra de acréscimo, que eu gostaria de frisar com os irmãos. Lucas capítulo 5, o versículo 27 e 28. Evangelho de Lucas 5, 27 e 28 diz assim: Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Esta palavra, deixando tudo, o seguiu. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por esta noite maravilhosa, graças por estar na tua casa, graças por estar, ó Deus, com os nossos irmãos em plena comunhão contigo e uns com os outros. Graças pelo louvor que aqui foi cantado, entoado, aonde, Deus, o teu nome foi exaltado. Graças, ó Deus, pelas ofertas, dízimos que temos recebido de outras partes do Brasil e do mundo. Graças te damos, ó Deus, porque temos a tua palavra que podemos ler, meditar, aprender, crescer, e que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que a tua palavra venha trazer luz para a nossa mente, que nós venhamos tomar decisões sábias, e venhamos, ó Deus, expandir o nosso entendimento com relação ao teu reino, com relação às nossas famílias, com relação ao nosso trabalho, com relação à missão da igreja aqui nessa terra, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque um dia nós estávamos nas trevas,
totalmente perdidos, desorientados. Não tínhamos, ó Deus, expectativa alguma de vida, de futuro e de eternidade. E o Senhor nos chamou pelo nome, o Senhor nos tirou do lamaçal. E hoje podemos, ó Deus, alegremente, ó Deus, com toda a esperança no nosso coração, dizer que o nosso Redentor vive, dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso, dizer que o Senhor, em meio a toda essa pandemia, todo esse vírus que tem atormentado o mundo, em todos os lugares, todos os cantos dessa terra, nós podemos dormir e repousar em paz, sabendo que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir através dos meus lábios, agir nos corações dos meus irmãos, porque nada adianta pregarmos a palavra se ela não chegar nos corações com a unção e o poder do Teu Espírito. E assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meus amados irmãos. Queridos, todas as vezes que nós nos relacionamos com uma pessoa que não faz parte do nosso convívio, naturalmente, sem nós percebermos, acontecem algumas mudanças dentro de nós. E pode ser para o lado bom, como pode ser para o lado mal. Um dos motivos que muitos adolescentes e jovens, às vezes começam a se comportar estranhamente dentro de casa, com relação aos pais, não tendo mais vontade de ir para a escola, quase sempre está relacionado a uma pessoa que ela está caminhando ou convivendo, que está influenciando ela. Pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa virtual, ou algumas coisas que estão alimentando a sua mente. Então está acontecendo uma mudança nela, e os pais têm que se atentar a isso. Por que está mudando? O que aconteceu? Com quem está se relacionando? E isso é fato, queridos. Isso é fato. Tanto para o bem, como para o mal. Eu e a nossa irmã Lorena tivemos na segunda-feira visitando uma senhora, amiga dela, que tem participado conosco das nossas lives, dos nossos vídeos, tem estado bem próximo da nossa igreja, e ela tanto queria uma visita e nós fomos lá. E nós eu conheci um pouco da história, da vida dela. Eu tenho certeza que aquela visita mudou a ótica dela de muitas coisas, como ela enxergava, assim como mudou a minha, por conhecer ela, saber da sua vida. E assim acontece, irmãos, independente de nós queremos ou não. Por isso que é importante nos relacionarmos com coisa boa, ter novas experiências, mais espirituais, buscar novas amizades, mas sabendo com quem nós estamos andando. Porque senão, queridos, queira você ou não, o seu coração vai se enchendo e daqui um pouquinho você não se reconhece mais. Fala coisas que você nunca falava, se comporta de maneira violenta e não está entendendo que está sendo influenciado a isso. Então guarde isso, tanto para o bem como para o mal. Por isso que Paulo, ao orientar a igreja de Filipenses, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. E ele encerra esse versículo dizendo: e o Deus da paz será convosco. Vocês entendem isso, irmãos? E por que eu estou falando isso, meus amados irmãos? Porque o texto que nós lemos
vai tratar de alguém que vai ter um encontro com Jesus. O nome dele leva o mesmo nome do livro que ele escreveu, do evangelho que ele escreveu, Mateus, evangelista e apóstolo. Mas a partir desse encontro com Jesus, a vida desse homem mudou, irmãos. A vida desse homem não é mais a mesma. E assim acontece a partir desse momento até a sua morte. E ele mesmo identifica qual era a profissão dele. A profissão de Mateus era publicano. Irmão, para a gente não entrar cru, para não fazermos muita ideias de onde surgiu, por que surgiu isso, essa profissão tão odiada pelos judeus, nós temos que entrar um pouquinho na história, irmãos. Eu vou tentar fazer um resumo breve aqui, para os irmãos entenderem como é que tudo começou e por que eles são tão odiados pelos judeus, pela nação de Israel. Os irmãos conhecem um pouco de história, quando César Augusto conquistou e dominou a Palestina. E vocês sabem que quando os impérios conquistavam outras nações, aquelas nações tinham que pagar tributos. E não foi diferente com a Palestina. Aí César Augusto pega um homem chamado Herodes, que muitos vão conhecer como Herodes o Grande, mas até então ele não era grande, ele era uma pessoa simples, não era da dinastia da realeza, não era de descendente de realeza alguma. E César Augusto constitui, coloca Herodes, promove ele como rei dos judeus. Então Herodes tem um nome por causa de César. Só que esse nome que ele estava dando, essa honra, não era de graça, tinha um preço. E o que César disse? Olha, para você ficar como rei, você precisa cobrar e pagar, cobrar do povo e pagar imposto a Roma. Então, se tudo correr direitinho, você permanece como rei com a coroa na cabeça. Se caso as coisas andarem mal, você sai e eu promovo outro, eu coloco o outro no seu lugar. Herodes, como não era ninguém, irmãos, jamais chegaria a esse cargo, prontamente aceitou. Disse, tudo bem, o que precisa? E aí o imperador disse, olha, tem que se pagar 3 tributos, basicamente 3 tributos, 3 impostos você tem que cobrar do povo. O primeiro imposto, irmãos, se você der uma pesquisada, ou lida na história, fazer uma pesquisa, era o tributo solis, tributo sobre todo aquele que tinha terra. Toda pessoa que tivesse um pedaço de terra pagaria um tributo anual. E é o PTU hoje, né? Talvez os irmãos, o pessoal pegou nesse tempo aí. Existia um outro tributo que era sobre os rendimentos. Tudo que alguém ou produzisse na terra ou ganhasse de alguma maneira pagaria um tributo. Existia um outro tributo chamado tributo de cada pessoa que existia sobre Israel, sobre a Palestina. Então, se existia uma vida, uma cabeça, pagava um tributo anual por viver na terra, nas regiões da Palestina. E aí Herodes viu que aquilo não era difícil de se fazer. Ele, apesar de ser muito perverso, era muito inteligente. O que Herodes fez? Reuniu todos os ricos que existiam na Palestina.
e disse assim: olha, eu estou dividindo toda a Palestina em regiões e sub-regiões, e estou concedendo uma concessão pública para se cobrar imposto. Pague um valor X e você tem o direito de cobrar imposto na sua região. Então ele faz aquela divisão, os ricos escutaram aquilo e viram ali uma maneira de ganhar dinheiro. E ele então vende aquelas concessões públicas por um valor alto. E eles tinham o direito de cobrar e ao mesmo tempo também reembolsar Herodes, e Herodes então com esse dinheiro pagaria Roma. E aí aqueles homens ricos cobraram então, é o que nós vamos encontrar hoje, irmãos, que você conhece muito bem, os pedágios, né? Nada mais do que o pedágio. Alguém comprou aquele direito, e todas as vezes que você passa pelo pedágio, você paga um imposto, você paga um tributo. E em cada lugar, um é dono do pedágio. Vocês sabem disso. Na mesma rodovia, na BR-116, não é a mesma pessoa dona dos pedágios. É uma concessão por um certo trajeto e local. E assim então fizeram, assim Herodes fez. Aqueles homens ricos pegaram a sua região e não teria como eles ir cobrar do povo, bater de casa em casa. O que eles fizeram? Dividiram então em sub-regiões. Arrendaram o direito. Então a pessoa poderia comprar, conforme as suas posses, uma rua, um bairro, um local, e ela tinha então o direito de cobrar os impostos. E aí surge então, irmãos, quem na história? Os chamados publicanos. Eles são aqueles que vão fazer isso. Eles são que estarão nas ruas, nas estradas, nos portos, cobrando os impostos. Só que a coisa começa a tomar uma proporção, começou a entrar muito dinheiro. E Herodes ficou então o Herodes o Grande, ficou rico, porque começou a entrar a corrupção, começou a entrar o suborno, começou a entrar as trapaças, e não poderia se reclamar para ninguém, porque cada publicano tinha sob a sua proteção a guarda romana. Cada publicano poderia cobrar o preço que quisesse, porque o que Roma queria era o valor estipulado. O que Herodes queria era o valor que ele disse que assim queria receber. Mas o publicano tinha a vontade, não existia tabela, não existia regra. Então esses homens começam a trabalhar e roubar o povo de todos os lados. E eles começaram a cobrar sobre produto importado ou exportado. Passasse pela estrada, paga tributo. Passasse 10 vezes, paga tributo. Começaram a cobrar, irmãos, impostos sobre as pontes. Passa numa ponte, paga tributo. Ah, se não pagar, então não passa. Começaram a cobrar sobre as mercadorias. Qualquer pessoa que carregasse uma mercadoria na mão tinha que pagar um tributo. Tudo que vendia ou comprava, pagava-se tributo. Então, queridos, a coisa tomou uma proporção assustadora. Não existia um publicano que fosse pobre. Todos enriqueciam rapidamente.
Todos eram abastados. E aí, queridos, nós encontramos no texto, então, Mateus sentado no seu local de trabalho. Nós não sabemos se ele era um dos donos que comprou aquela concessão pública, ou se ele era um empregado. O que sabemos é que ele era rico. Só que, meus amados irmãos, ser um publicano não era para qualquer um. É isso que o pessoal não entende. Poderia ser um homem ladrão, corrupto, mas ele não podia ser qualquer um. Mateus diz a história que ele falava no mínimo 3 idiomas. Ele conhece o grego, o aramaico e tinha que saber o latim, porque a língua romana era latim. Ele tinha que falar outros idiomas para poder negociar e cobrar a moeda que assim aquela pessoa que viesse para a sua região poder pagar. Então nós não estamos lidando aqui, irmãos, com alguém ignorante. Diz os historiadores que o discípulo mais culto de Jesus está aqui, dos 12. Os demais são pescadores, mas Mateus não. Mateus sabia usar muito bem uma pena, irmãos. Sabia usar muito bem e usava muito bem os números. E o texto diz para nós que ele estava vivendo a sua vida tranquila, irmãos. Sentado no seu local de trabalho, e em um dado momento passa Jesus e diz essas palavras: segue-me. Diz o texto que ele se levanta, deixa tudo e segue a Jesus. Irmãos, tem muita coisa acontecendo nas entrelinhas, irmãos, que a gente lê e não percebe. Mateus era o mais rico de todos os discípulos. Só com um agravante: a partir desse momento que Mateus toma essa decisão, ele não pode voltar nunca mais para a sua profissão. Diferente do pescador, diferente do agricultor, Mateus, quando ele está rompendo com esse ofício, ele está queimando as pontes atrás dele. E diz o texto que ele toma essa decisão, se levanta e segue Jesus. É de concordância entre muitos homens que comentam esse texto que Mateus deveria conhecer Jesus ou pelos milagres, ou pelas pregações, ou pelo seu caráter, porque ninguém na face da terra se levanta para seguir uma pessoa sem conhecer nada sobre ela, ou no mínimo a história da vinda do Messias. Que ele tinha um conhecimento de Jesus, ele tinha, porque o texto não diz que ele faz uma pergunta sequer. Ele se levanta e segue, irmãos. E ele deixou muita coisa para trás, irmãos. Tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha proteção, tinha autoridade, tinha fama. Tudo que um ser humano quer para ser feliz, Mateus tinha. Mateus tinha. Mas o texto vai nos mostrar, irmãos, que Mateus não tinha paz. Mateus não era feliz com a vida que vivia. Mateus não pensou 2 vezes. Se levantou e o seguiu. E essa narrativa, irmão, essa história aqui, vai nos ensinar algumas coisas muito importantes, irmãos. Muito importantes. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de dar um título para esta mensagem.
áreas que Jesus vai atuar inevitavelmente, irmãos. O texto nos mostra claro isso, que se nós queremos, ou nós pedimos, ou nós tomamos uma postura de querer caminhar com Jesus, algumas áreas serão inevitáveis, irmãos. E isso é um alerta para quem acha, pensa, ou quer ser um cristão, ou sonha, achar que vai ficar tudo normal. Isso não vai acontecer. E o texto para nós é claro em falar sobre isso. Claro em falar sobre isso. Primeira área que será inevitável, queridos, é na área pessoal. Diz o texto que Mateus estava trabalhando. Diz que Mateus estava exercendo o seu ofício. E Jesus, quando chama ele, está entrando na área da sua profissão. E mudando alguns ou todos os princípios até então que Mateus acreditava e praticava. O texto vai mais além, dizendo que logo depois disso, Mateus dá um banquete na sua casa. Então Jesus entra no trabalho, agora está entrando aonde? Dentro da casa. Então Jesus, é bem provável, o texto nos diz isso. Se ele tinha esposa, Jesus conheceu. Se ele tinha filhos, Jesus conheceu. E diz mais o texto que ele entra na casa e senta e come na mesa. E para o judeu, irmão, comer na mesa é diferente de nós. Nós colocamos qualquer um na mesa. Nós não tem frescura, né? Fulano, mendigo, vem para a mesa. Fulano, judeu só senta na mesa quem tem intimidade, quem comunga, comunhão profunda. E diz o texto que Jesus senta-se na mesa dele, com os seus amigos, com os seus colegas. Irmão, é impossível. E diz mais o texto que quem está com Jesus são os seus discípulos. Os amigos vão junto. Impossível, irmão, você querer caminhar com Jesus e ele não entrar na sua vida pessoal. Impossível. E tem mais uma coisa, de pacote vem os discípulos junto. É o mesmo que você disser assim, eu quero me casar, mas eu não quero os parentes da noiva ou do noivo. É impossível, querido, está no pacote. Casou com a bela, com a princesa, pode ter certeza. Os parentes vêm junto. E você tem que aprender a amar ela e talvez amar muito mais os parentes. Queridos, é impossível você querer caminhar com Jesus e não querer se relacionar com os seus discípulos, com a sua igreja, e que ele não entre ou limite ele em algumas áreas da sua vida. Não tem como, queridos. Mateus é um exemplo para nós sobre isso. E por que Mateus viu que não havia compatibilidade do trabalho dele com ser discípulo? Diz que ele levanta e abandona tudo, irmão. Mateus, do dia para a noite, fica pobre. Do dia para a noite, perde toda a proteção.
do dia para a noite, vira um andarilho. Mas ele entendia e compreendia que é inevitável quando nós, ou quando Jesus atua na nossa vida, ele não vai se envolver com a nossa vida pessoal, irmão. É impossível, querido. Irmãos, hoje em dia não é muito honrado ser chamado de pastor. Não é muito. Existe tanto falso mestre, falso pastor, tanto mercenário por aí, que a gente fica até com um pouco de constrangimento dizer que é pastor. Mas esse é o ofício, esse é o chamado, e não devemos nos envergonhar de maneira alguma daquilo que Deus confiar para nós, ou nos chamar. Eu me lembro que eu estava um dia caminhando na rua, e um certo dia, e tinha um menino, que eu não sei de onde surgiu, deu um grito, passando de bicicleta, diz: "Ô pastor João Carlos!" Eu disse: "Rapaz, mas que é esse grito? Nunca vi esse rapaz, cara." "Tá bem," eu disse: "Oi, tudo bom? Fica na paz, querido, vai na paz." E ele se foi embora. Aí depois eu estou caminhando no outro dia, passa alguém no ônibus e bota a cabeça para fora do ônibus e diz: "Ô pastor João Carlos!" Eu disse: "Mas rapaz, o que é isso? Eu não posso me esconder em lugar nenhum, tio." Às vezes estou caminhando aqui na avenida, irmãos. Os irmãos conhecem o Everton. O Everton é um rapaz que pede dinheiro, vende alguns produtos ali num semáforo. Perto da faixa preta, ali naquele semáforo ali. Ele passa por mim, antes de carregar uma carrocinha. De longe, às vezes eu estava passando num outro lugar, ele dava um grito: "Ô pastor João Carlos!" E aí eu disse: "Ô irmão, Deus te abençoe, vai na paz." Queridos, é impossível caminharmos com Jesus e ele não entrar na nossa vida pessoal. Entra, irmãos. E não adianta nós lutarmos contra isso, é pior. Primeira coisa, então, que Deus nos mostra que Jesus entrou na vida pessoal de Mateus. Segunda coisa, irmãos, que é inevitável, Jesus vai atuar nos nossos relacionamentos. Irmãos, o texto vai dizer para nós que Mateus tinha alguns amigos. Eu falei um pouco sobre os publicanos, só que os publicanos eram odiados pelo povo judeu. Dizia os fariseus que aquele que se tornava publicano tinha o direito da mulher se divorciar dele. Ele era tratado como um ladrão, um assassino, um prostituto. A lei olhava para ele, os fariseus olhavam para ele com a pior espécie que existia em Israel, na Palestina. Irmãos, por quê? Porque eles eram natural, eles eram judeus, mas cobravam impostos para uma nação estrangeira. Eles enriqueciam cobrando a mais do que a lei pedia. E o povo não podia reclamar de nada. Então eles não eram bem vistos, irmãos. Eles diziam o seguinte, que um publicano não podia entrar numa sinagoga. Não podia entrar numa sinagoga. Não tinha direito de ir para o tribunal e ser testemunha. Não valia o testemunho dele. Os judeus não permitiam. E Jesus diz que ele vai conhecer os amigos de Mateus, que eram da mesma profissão. E logo depois o texto fala para nós dos pecadores. Irmãos, eu fui tentar buscar saber quem é esses pecadores, irmãos. Quem são esses
Porque os publicanos nós sabemos. Agora, quem é os pecadores? Olha o que diz o original, quem são essas pessoas no original, no grego, sobre pecadores. Pecadores significa, especialmente, homens marcados por determinados vícios e crimes. Pagãos, idólatras, homens totalmente malvados, especialmente maus, dedicados ao pecado, gostavam de pecar. Esse era os amigos de Mateus. E uma pergunta nós temos que fazer, irmãos: para que Mateus faz um banquete, ou por que ele faz um banquete na sua casa e convida uma multidão? Porque Marcos diz que tinha não só eles, esses pecadores, e uma multidão. Por que ele faz esse convite, irmãos? E chama Jesus, e diz que Jesus se assenta na mesa. É óbvio, irmãos, que Jesus não está ali para aprender como é que se subornava o povo. É óbvio que não. Jesus não estava ali para aprender a profissão de como enganar a sua própria nação. Mateus trouxe Jesus ali para dizer para aquele pessoal, para aqueles fariseus, que também estavam os fariseus nesse momento também, para aqueles publicanos, para aqueles pecadores, aquela multidão, o que ele tinha experimentado, o que ele tinha vivido, e o chamado dele para uma nova vida. Irmãos, é bem provável que a partir desse dia aqui, Mateus perdeu praticamente todas as suas amizades. A partir desse momento aqui, nós não encontramos Mateus fazendo outra festa, tanto que ele tinha abandonado tudo. Mas muitos vieram por causa da luxúria, do banquete, da amizade. Muitos vieram por interesses que não era escutar Jesus, mas Jesus estava ali com um propósito. Meus amados irmãos, meus amados, é impossível, queridos, nós nos relacionarmos com Jesus e Ele não entrar nos nossos relacionamentos, é impossível. E digo mais, aqueles que rejeitarem a Cristo vão abandonar você, não adianta você se agarrar. Aqueles que querem viver uma vida perversa, maligna, diabólica, os mesmos vícios que você vivia, certamente não visitará mais a sua casa, não curtirá mais o teu Facebook, ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Porque quando Jesus entra na nossa vida, quando caminhamos com Ele, Ele vai entrar, irmãos, inevitavelmente nessa área dos nossos relacionamentos. Tem muita gente que converte e perde a namorada. Ia casar, não vai casar mais. Por quê, queridos? Porque os relacionamentos também fazem parte da trajetória. Eu falei para os irmãos que para os judeus, mesa é lugar de comunhão, de intimidade. É interessante que enquanto estava rolando a festa, nenhum fariseu não fala nada. Mas quando Jesus se assenta na mesa, só tu olhar o texto. Quando ele se assenta na mesa é que eles fazem essa pergunta. Aí que eles dizem: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que ele se relaciona com eles desse jeito? Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo,
É impossível. É impossível você querer caminhar com Jesus e querer manter os seus mesmos relacionamentos. Impossível. Impossível. Você vai atrair pessoas que não vão gostar mais do seu jeito de falar, do seu jeito de se vestir, não vão gostar mais das festas que você promove, porque a festa que você promove, essa tinha muita coisa, mas as outras não teria mais nada. Não teria bebida, uísque, droga, fofoca. Você entende, irmãos? Não tem como, é inevitável. É inevitável. Jesus, quando Ele entra na nossa vida, começamos a caminhar com Ele, não fiquem desesperados. Não fiquem desesperados. Algumas amizades de anos vão acabar. Vão acabar. E entenda você que não tem como segurar essas pessoas. Porque o que você começa a fazer a partir de agora em diante é loucura para quem é do mundo. Mas para você faz todo o significado. Santa Ceia, irmãos, para quem não é crente, é uma visão totalmente maluca. Como que comer pão é corpo e beber suco de uva é sangue? Nos transformamos em calibais agora, que começamos a... Está me entendendo, irmãos? Mas para você faz todo sentido. E aí os teus relacionamentos vão se fragilizar. É oportunidade de você falar e dizer, olha o que nós experimentamos. E queridos, presta atenção, isso aqui, essa reunião aqui não é uma mesa de 5, 6 pessoas, ou de uma mesa de 8 cadeiras. O texto diz que estavam os discípulos, com Jesus já é um grupo bom. Diz que tinha muitos publicanos e muitos pecadores. Os irmãos imaginam o tamanho dessa mesa, imagina o tamanho da casa de Mateus. E ele fazendo isso, estava perdendo muita coisa que ele adquiriu até então. Então, querido, ele vai entrar nos relacionamentos. Não tem como você fugir disso. Tem pessoas que às vezes se escondem para dizer que são cristãs, que são cristãos. O que vão pensar de mim? Você tem que ficar preocupado o que Deus vai pensar de você, não é o que vão pensar, o que as pessoas vão pensar. Eu quero encerrar, meus amados irmãos, no nosso futuro eterno. Jesus aqui dá uma aula para nós, irmãos. Uma aula para nós. Jesus está ensinando aqui qual é a missão da igreja, irmãos. Ensinando para os fariseus, para os discípulos, para os publicanos e todos que estão presentes. Queridos, os irmãos perceberam que na leitura que eu fiz dos textos paralelos, só Mateus escreve o nome dele Mateus. Tanto Marcos como Lucas escreve o nome dele como Levi. E aqui há uma briga de faca entre os teólogos para saber se é o mesmo Levi, se é o mesmo Mateus, quem é esse tal de Levi. Queridos, isso aqui se explica com muita facilidade. E aí depois tem que entrar fé também, né? Ou Mateus tinha 2 nomes, ou ele era da tribo de Levi. Fala do pai, Alfeu,
que acredita-se que não é o mesmo pai de Tiago e de Judas Tadeu, porque também é identificado, Tiago é sempre identificado como filho de Alfeu. Mas o texto diz para nós que ou ele tinha 2 nomes, ou era da tribo de Levi, ou Jesus trocou o nome dele, de Levi para Mateus. E isso é normal na Bíblia, irmãos. Abraão não era Abraão, era Abrão. Pedro não era Pedro, era Simão. Paulo não era Paulo, era Saulo. É normal isso acontecer quando uma pessoa tomava uma postura, ou ia para uma caminhada, uma jornada, ou descobria sua vocação, o nome ser mudado. E por que nós identificamos aqui, irmãos? Agora preste atenção como é importante entender, porque nesse texto aqui tem 2 doutrinas nossas embutidas. Para você tentar entender, Levi significa, irmãos, para você ir por original, vai entender o porquê que deve ter trocado esse nome. Levi significa ligado, junto, aderir. Os levitas, os da tribo de Levi, eram praticamente os diáconos de hoje da igreja, ajudavam no templo. Mateus significa dom de Deus. Mateus significa presente de Deus. Irmãos, a única pessoa que qualquer mestre, qualquer homem em Israel iria chamar para sua comitiva, jamais passaria pela cabeça dele, jamais colocaria na sua galeria um publicano. Acredita-se que quando ele é chamado, e quem escreve isso é Mateus, Mateus era o melhor nome identificado que Deus tinha feito por ele. Era o dom de Deus na vida dele. Aqui está 2 doutrinas nossas, irmãos. A graça irresistível, que Jesus o chama, e ele prontamente vai, sem questionar, e a salvação pela graça, porque ninguém, irmãos, os fariseus, os judeus, jamais, tanto que eles diziam que o publicano já estava condenado ao inferno, não tinha salvação para eles. E aí essas palavras de Jesus fazem todo sentido. Aí essas palavras de Jesus nos mostram que salvação não está em título, não está no que eu sou, o que eu posso fazer. Jesus então dá a resposta aos fariseus, diz o texto: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, isso aqui foi um tapa na cara dos fariseus, porque eles se consideravam justos. A oração deles: graças te dou, a Deus, porque não sou como um publicano. Eles achavam que tinham o direito da salvação. E aí Jesus, quando profere essas palavras, eles ficam enlouquecidos, porque a partir daqui querem a cabeça de Jesus. Porque Jesus vem ensinar um princípio, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Agora presta atenção para não ir para o outro extremo. Os extremos são perigosos. Jesus não está dizendo que precisa ser só publicano e cometer bastante pecado, aí então vai chegar a salvação. Não está dizendo isso.
Ele está dizendo que quem se considera são de alma, de corpo, e não precisa de nada, nenhuma pessoa no mundo pega o telefone para ligar para um médico. Só vai fazer uma revisão porque tem medo de pegar alguma doença, porque senão nem fazia também. Ele não está dizendo aqui, irmãos, porque nós temos esse problema de saber o que Jesus está falando de justo aqui e o que a Bíblia fala sobre justo, ou o que as pessoas no mundo falam sobre justo. Nós confundimos bom cidadão com justo. Diz que uma vez um certo pastor, que era evangelista, ele foi evangelizar e entregar folheto, e aí ele foi entregar para um senhor um folheto e disse: olha, eu estou entregando um folheto aqui para o senhor, e eu quero dizer que Jesus ama o senhor e quer salvar a sua vida, e ele está aí chamando todos aqueles que carecem, são pecadores. Ele diz: opa, eu não preciso. Mas como você não precisa? Por que você não precisa? Não. Eu pago a minha água, a minha luz, a minha internet, não devo para o vizinho, não espanco a minha mulher. Eu sou justo. Eu sou justo. Aí ele disse assim: rapaz, sabe que eu era muito jovem, eu fiquei sem palavras. Eu tinha ouvido uma pessoa fazer isso comigo, eu fiquei sem palavras. Mas se fosse hoje, eu diria assim: João diz que aquele que diz que não tem pecado é um Queridos, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que aquele que se considera puro, perfeito, que não precisa de ajuda, que acha que está tudo resolvido na sua vida, não são para esses que eu vim, mas para aqueles que sabem que estão perdidos, estão nas trevas, não tem como chegar à salvação se não for através dele. É para esses que eu vim, diz ele. Eu vim chamar o pecador não é para a salvação. É aí que nós caímos no erro. É pecador, então vai ser salvo. Não, ele chamou para Irmãos, eu posso dizer isso com autoridade, porque eu tive 2 anos evangelizando num presídio e conheci todo tipo de gente. E digo com toda autoridade: muitos ou alguns desses muitos ouviram o evangelho e mudaram as suas vidas. Outros continuaram na mesma prática, mentindo, e saíram da cadeia, foram roubar novamente, foram assaltar novamente. Queridos, não é porque eles estavam lá nessa situação, agora tem o direito de salvação. Quem se arrependeu, sim. Quem não se arrependeu, vai ser pecador e vai ser condenado no quinto dos infernos. Jesus muda o futuro eterno de qualquer pessoa. E está mudando de Mateus aqui, queridos. Mateus sabia disso. Que só o Messias, para olhar para ele com os olhos de misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Paulo dá uma aula sobre isso para nós. Paulo tinha tudo para se gloriar nas obras, mas ele disse: olha, salvação é pela graça, e só graça. Romanos capítulo 3, vamos ler 2 versículos. Romanos capítulo 3 e o versículo 10. Paulo pega isso lá do Antigo Testamento. Olha o que ele diz aí, queridos. Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 10 diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer.
Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se... Olha só o versículo 23 agora. Fala para o 23. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos e carecem da glória de Deus. Todos. Todos é todos. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja americano, seja asiático, seja culto, seja ignorante, todos carecem da graça de Cristo. Todos. Ninguém chegará ao céu se Jesus não mudar o destino, o futuro eterno dessa pessoa. Por isso que Paulo diz que pela graça sois, e isso não vem. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus está dizendo, muito cuidado para a igreja não estar atrás dos justos. Está ensinando aqui a missão da igreja. Às vezes nós perdemos muito tempo com pessoas que se acham, que pensam, que não querem. Jesus não é esses, é os doentes, de alma, de espírito. Não é aquele que levanta a bandeira e diz, ou levanta, bate no peito dizendo, olha, eu não preciso de nada. É aqueles que têm a certeza que estão perdidos. Aqueles que têm a certeza que, seguindo esse caminho, eu vou chegar à condenação eterna. Presta atenção aqui, queridos. Presta atenção aqui, que aí é outro exagero que é perigoso. Não precisa largar da sua profissão para ser um seguidor de Jesus. Precisa é reparar os erros nela. Não precisa você largar da sua esposa, porque agora virou um cristão ou está caminhando com Jesus. Precisa reparar os problemas, porque a Bíblia apresenta publicanos que continuaram na sua profissão. Zaqueu foi um, devolveu tudo que roubou, mas continuou sendo publicano. Se você vê os publicanos irem até João Batista, eles perguntaram, diz que muitos publicanos se batizaram e disseram assim, João, e agora o que faremos? João diz, não cobrem mais do valor que é estipulado. O problema aqui não é o tributo, irmão. O problema aqui não é tributo. O problema, porque tributo paga em tudo que é lugar, não tem como. Não tem como. O problema é cobrar além. O problema é ser corrupto. O problema, que é semelhante, talvez até os de hoje, diz que os publicanos, aqueles que eram ricos, que tinham muitas terras, eles eram subornados, né? E eles não declaravam aquilo. Muitos, é registrado na história. Porque uma coisa é ser legal, outra coisa é ser injusto. Quando a Receita te chama, porque às vezes ela chama, passou na malha fina, e quem já sabe disso, já foi chamado, sabe como é que funciona. Você pode ir até lá, e você não tem como dizer assim, olha, eu estou sendo injustiçado, essa aí não cola. Você não cola. Você pode até se achar injustiçado, mas o que está sendo cobrado é legal. E com esse discurso, não se escapa da multa. Não se livra de ser confiscado. Então, o que a Bíblia está nos ensinando, querido, que Jesus, quando você caminha com Ele, algumas coisas têm que mudar, queridos. E vão mudar. Primeira coisa na sua vida pessoal. E vai entrar em todas as áreas.
tem irmão que é um santo na igreja, mas é um demônio em casa. É um demônio. Porque Jesus só está na igreja, na casa dele é o diabo que está lá. O capeta, né? Isso não existe, irmão. Ele entra no quarto, ele entra na cozinha, ele entra na sala, ele entra em tudo que é lugar. Toda a sua vida pessoal ele vai entrar. Senão você não tem o Espírito Santo, então. Você deve ter algum demônio que você acredita que é o Espírito Santo. Porque Jesus vai entrar. Nos teus relacionamentos ele vai entrar, queridos. Não adianta você querer ter um relacionamento obscuro. Mateus apresentou seus amigos. Olha aqui meus amigos, Jesus. É isso aí, ó. É isso aí. Tudo bandido. Que não é corrupto, é assassino. Entendeu? Que o Senhor conheça todos eles. E pregue a mensagem. Pregue a mensagem. Vai entrar nos relacionamentos, querido. E não adianta você querer caminhar com as trevas, porque Paulo diz que comunhão há entre a luz com as trevas. Se a pessoa quer ir caminhar para as trevas, vá sozinha. Você aponte a luz, essa é a luz, esse é o caminho de Jesus. Agora, se ela não quiser, querido, não estamos dizendo que temos que excluir as pessoas, muito pelo contrário, temos que falar de Jesus para elas. Mas se elas não quiserem seguir, queridos, Jesus diz que estarão dois deitados. Um sobe e o outro, é óbvio que ele está falando de casal, né, irmão? Homem e mulher. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Diz que estarão dois no campo trabalhando, um sobe e o outro... Então, meus irmãos, os relacionamentos, se você queira ou não queira, goste ou não, no dia da vinda de Cristo, vai ser separado. Entendeu? E vai acontecer, queridos. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, talvez o mais importante aqui é o que Mateus recebeu, é o que Levi aqui recebeu, é o chamado, desfrutar da graça, não ser rebelde ao ouvir a voz de Deus. E diz os historiadores que ele se converteu já bem velho. Bem velho. Diz que a morte dele não foi muito agradável. Diz que a morte dele foi algo assim assustador. Apedrejado, decapitado, queimado. Pô, já matou o cara de um jeito, mas mata demais, né? Eles vão matar para saber que morreu mesmo, entendeu? Esse aí, irmãos, você sabe que ele é um santo da Igreja Católica. Aqui é que eu quero encerrar minha mensagem. Irmãos, se Mateus nesse dia não se levanta e sai a caminhar com Jesus, jamais nós teríamos na mão, ou jamais ele seria conhecido mundialmente e eternamente. A dinastia de Herodes acabou. Onde você sabe que tem um filho de Herodes, ou um descendente de Herodes, governando em algum lugar no mundo? O texto que nós estamos lendo aqui é um filho dele. Porque Herodes ficou tão grande, com toda essa corrupção aqui, ficou tão grande, que ele tem que dividir o reino dele em 3 filhos. E o Herodes que está aqui é o Antipas, não é o Herodes o Grande. Agora, depois que Roma rompeu, Roma caiu, o que ficou, irmão, de Herodes? O que ficou de César, irmão? Você conhece algum filho de César comandando alguma coisa no mundo? Mas o texto diz que Mateus marcou a história. Mateus foi um instrumento que escreveu um dos evangelhos mais profundos sobre Jesus. Algumas coisas só Mateus escreveu, nenhum outro. Usou todo o seu talento, tudo aquilo que ele recebeu para o Senhor. E mais ainda, quando você partir dessa terra, você vai conhecer esse camarada lá. Está desfrutando da eternidade na boa, irmãos. Eu nem vou te dizer onde está César, onde está Herodes, né? Porque é perigoso você querer
se inclinar para o lado de lá também. Eu estou falando para você, queridos, que ninguém que tome uma decisão de seguir o Senhor, mesmo perdendo todas as regalias, está ganhando a coisa mais preciosa do mundo. A eternidade. E coisa boa reconhecer que nós não conseguimos, irmãos. Isso é muito bom demais. Então não há lugar no céu para o orgulhoso, soberbo. E todos nós somos doentes. Você que está me ouvindo e você que está presente aqui, é só você estudar a ciência. Diz que um ser humano nasce morrendo. Toda pessoa, feto, todo o bebê, ele já nasce morrendo. Para ele nascer tem que morrer célula, e vai morrendo, então ele já nasce doente. Todos nós, sem exceção. Agora quem tem a cura de tudo isso é Jesus, irmãos. Cura da alma, cura dos relacionamentos, cura familiar. E só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso que nós cremos que uma vez salvo, porque quem escreve o seu nome no livro da vida não é você, ou tem algum candidato que está escrevendo o livro da vida. Se está, já sabe que está condenado, porque diz o texto que ele escreve, e para que ninguém fique espionando, diz que ele vai dar um outro, então eu nem sei qual é o meu nome no livro da vida, nem sei. João eu sei que não é, que ele vai dar um outro nome. E diz, alguns entendidos, que o teu nome é conforme você viveu na terra. Crente mulambento, vai ele receber um nome mais ou menos parecido com esse negócio. Crente infiel, mais ou menos esse nome aí vai receber. Crente relaxado, vai receber esse nome. Mas crente fiel também vai estar escrito lá. E isso é bíblico, isso é bíblico. Se eu for lá em Malaquias, diz que eis que vereis a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve. E se tu lê versículos anteriores, que está um memorial diante de Deus sendo escrito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, quem sabe Jesus não está te chamando essa noite. E não adianta viver, é que eu nasci numa família cristã. Isso não quer dizer nada. Você não se arrepender dos seus pecados, você não se considera um perdido para que seja achado. Você pode estar num lar cristão, filho de pastor, filho de pastora, filho de apóstolo, filho de quem quiser, continua condenado. Nós somos dependentes de Cristo eternamente. Pense que você, não, agora quando chegar na eternidade, é Jesus para lá e eu para cá. Diz, que conversa fiada é essa? Vai ler a Bíblia, irmão, tá louco? Diz que Ele não precisamos mais de sol, Ele é a luz que ilumina a todos. Isso já está na eternidade. Entendeu? Nós somos dependentes dEle eternamente. Então, meu querido e meu amado irmão, esse é o dia, essa é a hora. Não perca a sua oportunidade, porque Mateus, quando escutou o chamado, ele diz, é o meu nome, é a minha ceia, a minha senha que está sendo cantada. Se levantou e disse que deixou tudo e o seguiu até a morte. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, minha amada irmã, vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei, você que está aqui no templo, ou você que está nos ouvindo, se você tem recebido ou escutado a voz de Deus para se conectar nele, para reconhecer que você não vai chegar a lugar nenhum sem ele. Jesus mesmo disse, sem mim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se o ramo sair da videira, seca e está dentro do contexto, é só você ler.
e morre. E morre, só serve para ser jogado no fogo. Que fogo ele está falando, irmão? Então, meus amados, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por estar na tua casa. Todos nós um dia estivemos na mesma situação de Mateus, conhecido também como Levi, sentados, prostrados, alguns com todas as regalias e todos os bens materiais à sua volta, mas faltava algo para a alma. Seu coração se sentia vazio. E o Senhor, quando nos chamou, assim como chamou Mateus, tudo fez sentido. É como o próprio Senhor Jesus disse: aquele que acha o reino dos céus é como achar uma pérola perdida. Vende tudo que tem para possuí-la. Deus, muito obrigado, porque nós não somos dignos, não éramos e não somos dignos de tamanha honra, de tamanha graça, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a trilhar essa caminhada até o último dia. Muitos irmãos desistiram, muitos irmãos ficaram pelo caminho, mas o Senhor nessa noite está chamando: vem, filho meu, vem, filha minha, siga-me. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Que esta palavra seja um incentivo para todos nós, de anunciar aos nossos colegas, amigos, como Mateus, que não teve vergonha de fazer um banquete na sua casa e pedir para o Senhor estar presente e falar as palavras de vida eterna. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui no templo, pelos irmãos, amigos e colegas que nos assistem, que possam nessa noite tomar uma decisão, porque tudo vai passar nessa terra, tudo vai passar. Mas o Senhor Jesus disse que as minhas palavras não hão de passar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras irão permanecer. Meu Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos porque nós somos, por natureza, ruins de coração, egoístas, avarentos. Nós, por natureza, somos pessoas que, Deus, nos inclinamos sempre para o mal, mas o Senhor estende a tua mão, o Senhor nos pega e nos traz novamente para o teu caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aqueles que pensam em desistir, ó Pai, renova suas forças. Derrama do teu poder e glória e graça. Aqueles que estão enfiados num presídio, num hospital, porque se entraram em confusão e briga. Aqueles que estão na beira da morte. Aqueles que estão nas ruas atirados. Aqueles que estão se drogando, aqueles que estão com as famílias destruídas, a voz do Senhor é para todos. Aqueles que estão sentados num trono e se iludem que isso um dia ou que vai permanecer para sempre, estão agarrados às riquezas. O convite do Senhor é para todos. E nessa noite, pessoa possa se render, esta pessoa se render aos teus pés, arrependida de todos os seus pecados. Que o amor do Pai, a graça do Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre.